Boa noite. Dia 17 de outubro de 2017, o Atualidades Pampa está entrando no ar a partir de agora. Está com você para todo o estado do Rio Grande do Sul, com os assuntos que marcam esta terça-feira. E nós aqui, junto com vocês, de olho no plenário do Senado para ver o que está acontecendo, que estamos na reta final, Gustavo Vitorino. Isso. Há poucos instantes, o presidente Eunício Oliveira fez a convocação, mas foram levantadas questões de ordem pelo senador Tasso Gereissati e também foi levantada a questão de ordem pelo senador Romero Jucá. Levantaram questões, estão decidindo questões de ordem, a qualquer momento sai a votação. A votação no Senado é rápida. Ele vai dar o número da ordem do dia e, senhores senadores, votem. Aí todo mundo aperta o botãozinho, sim ou não, imediatamente aparece no painel com o nome do senador. Nominal, então. Nominal, porque a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que surpreendeu todo mundo pela manhã. Ah, mas chega uma hora que eles... Se me perguntassem onde eu colocaria em 10 fichinhas, eu colocaria 9 no não, e ele disse que sim, a votação tem que ser aberta. Ah, mas é que agora eles estão querendo nos surpreender. Pois é, ele surpreendeu mesmo, surpreendeu inclusive os senadores, né? Porque foi uma correria hoje de manhã, a turma do PMDB, aquela turminha do PSDB que está tentando... E as ausências, Gustavo Vitorino? Ah, que falta de caráter, né? Que falta de caráter. Não encarar uma hora dessas é não demais. Encarar numa hora dessas. Faltar uma hora dessa de uma covardia. Que feio. Inacreditável. Que feio. Não tem nem vergonha. Não. Pois é, a qualquer momento sai a votação. Olha, eu não sei o resultado, mas vai ser apertado. Porque se fosse votação secreta, eu daria vitória para o Aécio de cola erguida, como a gente diz lá no interior, né, Marlon? Disparado. Mas, como é votação aberta, e tem gente que vai ter que dar satisfação para o seu eleitorado no ano que vem, o bicho vai pegar. Os 3 senadores gaúchos já abriram o voto e votam pelo cumprimento da decisão do STF. Isso era previsto por parte da Ana Amélia, isso era previsto por parte do Paim. O Lazier, que se tinha alguma dúvida... No primeiro momento disse que não, que ele, se pudesse, ficaria apenas com afastamento, mas não com o recolhimento noturno. Mas isso não está no jogo, né? Ou as duas coisas... Ou é ou não é. Ou é tudo ou nada. Ou não é, exatamente. Né? Ou então, acata acho que a aí decisão. ele decidiu realmente ficar, então, pelo afastamento e pelo recolhimento noturno, né? É verdade. Enquanto isso, a CCJ também, né, trabalha com relação ao Michel Temer, ao presidente Michel Temer, para analisar o relatório. Agora, o relatório, que relatório constrangedor, né? Seu Bonifácio Andrada arrebentou com a história política dele, mais de 40 anos. Falando do Ministério Público, falando da Polícia Federal, dizendo que era tudo contra a polícia. Não fala sobre o Temer, não fala sobre o objeto. Pô, disseram que ele era jurista, mas ele não abordou... Ele é senil. Não, ele não abordou senil? Não, mas eu até concordo com o Marne. Ele não abordou o mérito da matéria. O relatório dele, ele xinga o Ministério Público, xinga a Polícia Federal, xinga o Judiciário, xinga todo mundo. Eu digo, pô, mas como assim? Esse cara era jurista? Pois é, né? Eu concordo com o Marne, acho que o velhinho já venceu já o certificado dele. Mas há quanto tempo ele é já deputado? Nossa. Ele tem 10, 11 legislaturas, 40 e tantos anos. 40 e tantos anos. Então ele tá pendurado no cabidão lá. Aí já perdeu. E quantos projetos ele fez, assim, bem interessantes? Tirei um pau no gato, mas o gato não morreu. Fácil entrar, né? Não sei, é um momento lúdico do nosso programa. Exatamente. Momento lúdico. Pra chamar a atenção. A Atualidades Pampa tem um momento lúdico. Isso aí. Marli Barcelos. Ontem eu falava a respeito de um grande autor, até trouxe o livro, um opúsculo dele, do Thomas More. Você trouxe teste o quê? Um opúsculo, que é um livro pequeno, poucas páginas. É a linguagem Marne. E esse livro trata da história, de uma história, utopia, que é a história de um estado ideal para aquela época. Isso aí foi escrito no século XVI. E o interessante é que a época que ele escreveu isso foi a mesma época do rei Henrique VIII, que queria separar-se, divorciar-se de Catarina de Aragão, que era a então rainha da Inglaterra, e era espanhola, para se casar com Ana Bolena, que se ele conseguiria, e ele o Thomas More se colocou contra isto. Ele foi decapitado
e se transformou em um santo da Igreja Católica. E ontem nós falamos muito a respeito disso. Então, esse livro mostra uma sociedade totalmente diferente da sociedade atual, onde o dinheiro não existiria. Portanto, é uma sociedade utópica, como ele disse, e o nome do livro assim o diz. Então, muitas pessoas acham que este livro deu princípio à sociedade, ao socialismo, ao comunismo. Não é verdade, porque este é um Estado utópico, um Estado que nunca existiu, pois ainda hoje a sociedade permanece como no século XVI. Apenas os grandes, os poderosos mandam e nós todos obedecemos. Sem dúvida alguma. Posso mandar um abraço aqui tão carinhoso? Para mim, já sei, é para mim. Ai, olha, porque saudade? Já está com saudades? Eu estou muito longe dele. Para você eu rendo homenagem. Hoje tu tá amando o Vitorino, né? É longe. Está longe. Marne Barcelos eu rendo homenagens, não apenas. Então. Aliás, ouçam Marne Barcelos todas as manhãs na Rádio Pampa de Porto Alegre agora. Horário, por favor. O horário. Qual é o horário, Marne? Das 6 às 11 da manhã. Nossa. Você já acabou, o Chicão, acabou aquele recolhimento da férias cedo no centro da cidade. Agora, que horas tu tá recolhendo? Que hora tá recolhendo a férias? Depois do programa agora. Cuidado que de noite lá é perigoso. Mandar um abraço pra dona... Ele manda no pedaço. Mandar um abraço pra dona Anitta Enker, de Canoas, que assiste o nosso programa. Ó, dona Anitta, muito obrigado pela sua gentileza, pelo carinho que a senhora tem com a gente. E que ela disse pra ti que tu tá todo ela mandou um carinho. Tá cheio de dedos. É uma senhora, uma senhora que gosta do nosso programa. Que amor. Tem o maior carinho por todos, lá em Canoas. E eu queria mandar um beijo especial em nome de toda a bancada pra senhora. E eu quero mandar o meu beijo pra senhora. Isso. Obrigado beijo, pela sua audiência. Obrigada. Sempre bem-vinda. Obrigada. E a ex-presidente Dilma Rousseff, que diz que não confiava em delatores. Eu não sei se vocês lembram disso, né? Há 3 anos ela diz isso, mas ontem, em relação ao Funaro, ela quer pedir, né, com base na delação do Funaro, ela quer pedir de volta o mandato dela. Mas como é que ela vai confiar nele? Pois é, mas ela confia, já que ele falou coisas que é do interesse dela, então ela resolveu confiar. Aliás, essa delação está dando o que falar, em especial na relação Temer-Rodrigo Maia, porque deu uma confusão que os vídeos, enfim, do delator vazaram, né? Não é que vazaram, é que o próprio Rodrigo Maia permitiu que isso acontecesse. E ele hoje explica que é muito difícil, com mais de 500 deputados dentro da Câmara, manter esses vídeos sob sigilo, né? Que não teria como. Até porque nem a Justiça manteve, né? Mas o ministro Edson Fachin disse que os vídeos estavam sob sigilo. Apenas os vídeos, mas muito complicado mesmo, né? As pessoas terem acesso aos vídeos, mais de 500 pessoas e Só isso no Brasil tem essa coisa varziana. Nos Estados Unidos, as audiências policiais são transmitidas pela televisão. Queridinho, o julgamento transmitido pela televisão. Queridinho. É um país bem jeca esse nosso Para mesmo, de né? falar que o país é jeca. Mas Magda, Mas tu mora aqui. Quem mora em país jeca é... Jeca. Ah, bom, tá bem. Jequinha. A falar em vídeos que vazam, atender telefone também é problemático, né? Ah, é verdade. O que é a palhaçada do telefonema atendido pelo Temer? Alô? É do Planalto? Não é daqui. Mas com quem quer falar? Com quem quer falar? Não, é que me deram esse telefone, me disseram que era do Planalto e tal. Não, mas então o senhor liga depois de novo e fala com a dona fulana. E era o Temer. Mas que barbaridade. É que vazou. O cara disse, né? O que vazou é do jornal tal, vazou. É o número e tal. Mas não é o presidente, Michel Temer. E ele disse, sim. Mas liga depois pra dona fulana. Isso me lembra aquele famoso caso, hein, o Marne, lembra? Do Antônio Hermílio, acho que foi no início dos anos 90, quando o Antônio Hermílio estava passando em frente ao grupo Votorantim. Achou estranho, porque as luzes do 8º, 9º e 10º andar estavam acesas. Ele pegou o telefone e ligou. Atendeu o rapaz. Alô? Por favor, por que está aceso aí? Não, porque está o pessoal da limpeza. Não, mas eu não tenho o pessoal da limpeza, não sei o que. Não, mas o que o senhor tem a ver com isso? Quem é que está falando aí? Aqui é o Antônio Hermílio. Grande coisa, vai brincar com o outro. Não, sim senhor, aqui é o Antônio Hermílio que está falando. E aí, quem é que está falando? O senhor não sabe quem é que está falando? Não, ainda bem.
Essa história do Temer está parecida. Uma vez fizeram isso na extinta TV Piratini com o Brizola. O Brizola foi dar uma entrevista para o meu querido amigo Enio Rockenbach, falecido Enio Rockenbach, uma grande figura. E o Brizola foi 11 horas da noite, as entrevistas eram tarde da noite, me parece que só existia na época a TV Piratini. E aí ele chega na portaria com o motorista, aquele carro, o motorista, e o porteiro faz sinal para ele parar. Ele para, diz, o governador Brizola vem dar uma entrevista. Não tem autorização para ele entrar, não pode entrar. Tá bom, virou as costas e foi embora. Aí não teve a entrevista do Brizola, anunciada durante 2 ou 3 dias. Isso aí não é culpa da portaria, é culpa de quem administra. No caso aí do nosso amigo Temer, é que ele quer fugir das cobranças, que são muitas, né? Agora, sabe que nós estamos vivendo uma era de sacanagem, né? É um tal de... Tu acha? Eu sabia que nós vivemos a era do banditismo, da corrupção. É tudo, é sacanagem. Mas da sacanagem agora o negócio é um tal de um sacanear o outro. Você sabe, Mani Barcelos, que andaram circulando algumas fotos, assim, como vou dizer, poucos recomendáveis em Brasília, em alguns gabinetes. Não é foto do Chicão. Mostrando, digamos assim, proibidas algumas pessoas... para menores? Não, as fotos não eram pornô. Eu diria que era o contexto das fotos, com algumas pessoas próceres da República, de mãos dadas com meninas simpáticas e alegres em restaurantes de Brasília. E o negócio andou fervendo. Na semana passada, Meninas não evoluiu, chamaram... Senhores casados. Chamaram o superintendente... Claro, o João Willis que não era, né? Chamaram o superintendente já. O senhor é homofóbico? Parou, não começa. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, vamos aos próceres e as meninas animadas. Vamos aos próceres e as meninas animadas. As próceres animadas. Olha aqui, ó, uma telespectadora. Uma telespectadora ligou para cá hoje, pediu para que a gente falasse, a dona Sônia do bairro, do Centro Histórico de Porto Alegre. Ela ligou para cá e passou para a produção para que a gente abordasse o tema reforma da Previdência sobre as mudanças para quem já está aposentado. Ela está aposentada, tem 74 anos. Assim, a dona Sônia, para a senhora não vai mudar nada, dona Sônia, tá? As pessoas que já se aposentaram têm direito adquirido e, portanto, não muda nada. O que vai mudar são para as pessoas que ainda não se aposentaram, tá certo? Mas a reforma da Previdência é tão polêmica que hoje o próprio governo admitiu que se conseguir passar 1/3 das propostas apresentadas já está adequado. O problema é saber quais são as propostas que vão passar, porque tem algumas que são vergonhosas. Eu diria o seguinte, o governo Michel Temer, bem como o ministro Henrique Meirelles, contexto, né, do governo Michel Temer, ele não tem hoje condições de aprovar uma reforma tão profunda como essa, que mexe com o futuro de uma nação, mexe com uma geração inteira. O tema é muito polêmico, é muito controverso, os números que o governo divulga não são confiáveis, a onda de corrupção que atinge o país e que é motivo de denúncias que vocês estão vendo aí, não permite que hoje se tenha capacidade para decidir uma matéria tão importante. A própria reforma trabalhista, que é bastante polêmica e que eu já disse aqui, em grande parte dos pontos eu apoio, mas a reforma trabalhista vai gerar uma insegurança jurídica a curto prazo, dona Sônia, porque o que foi dito e tem sendo dito pela Associação Brasileira de Magistrados do Direito do Trabalho? Eles têm dito reiteradamente que não vão cumprir a reforma trabalhista. Eles entendem que alguns dispositivos da reforma trabalhista ferem acordos internacionais firmados pelo Brasil e que, portanto, eles vão decidir pela cabeça deles. Quer dizer, olha a insegurança jurídica que nós temos no horizonte. Aí hoje é divulgado em São Paulo um estudo dizendo que a burocracia brasileira, para 95% da população, é o grande entrave. É a grande incentivadora da corrupção que tomou conta do nosso país e que puxa para trás, inibindo investimentos, inibindo empreendedorismo. Quer dizer, não dá, né? Aí a gente passa a ter, além de tudo isso, também insegurança jurídica nas relações de trabalho, nós vamos parar onde? Quem é que vai montar um boteco para vender cachaça aqui? Fala, senhor Chicotovani. Nesse momento está sendo lançado o 5º livro de José Camargo, A Felicidade é o que Conta.
O José Camargo tem uma ligação muito grande comigo, porque ele é primo do meu único cunhado, casado com a minha irmã, a doutora Santana. O José Camargo é o médico número 1 do Rio Grande do Sul, o único que está juntamente com o Gilberto Schwartzman na Academia Brasileira de Medicina e o pioneiro na América Latina em transplante do pulmão. Ele é o verdadeiro craque em oncologia e câncer na Santa Casa, construiu o Hospital Santo Antônio. O Camargo é o cara que vai um abraço para ele. Tenha todo esse sucesso no novo livro e também um beijão para Laureci, minha vizinha no Morro Santa Teresa, que curte muito o programa. Ela é fã da Magda. Ela disse o seguinte: eu queria ser Magda. Eu digo, Magda ganha todo mundo, ganha as Laureci, os Lauren da vida, os homens e as mulheres gostam de Magda. Laureci, falando sobre esse Laureci, querida, beijo, falou. Muito obrigada pelo teu carinho, muito obrigada. Beijo, querida. Esse médico J. Camargo, ele, pra você ter uma ideia, José Camargo, ele dá aulas nos Estados Unidos, faz palestras. Ele é uma das maiores autoridades mundiais em pulmão. Não apenas no transplante, mas no tratamento de tumores malignos, câncer de pulmão. Ele é maravilhoso. Espetacular. E outra coisa, é um brasileiro que tinha que ser reconhecido pela Academia Brasileira de Medicina. Sugiro que comprem e deem de presente de Natal, de aniversário, esse último livro do Dr. José Camargo. Felicidade é o que compra. Primeiro porque ler é uma coisa maravilhosa e os livros dele sempre são um afago no coração e uma lição de vida pra gente. Então faz bem pra gente, é uma boa sugestão, é um bom presente de Natal. O preço deve ser bom, porque o livro sempre tem um bom preço e é um presente bom para dar para uma pessoa. O mais interessante de tudo, é que esse médico, o Dr. Camargo, que eu estou conhecendo através da fala aqui do meu amigo Chicão Tolfani, é uma pessoa, pelo que vocês estão dizendo, importante, uma pessoa que dá aula nas universidades dos Estados Unidos, e para dar aula nos Estados Unidos, realmente tem que ter um profundo conhecimento. Aí eu pergunto a vocês, onde é que o nome dele é citado? Hein, Chicão? Onde é que o nome dele é citado? Em tudo que é lugar. E tem ele que escreve no jornal, ele é um cara maravilhoso. Mas o grande Camargo é uma referência. Falando para o grande público, jogador de futebol. Mas o grande público é uma grande chinelagem. Não, mas ele é. Não, as pessoas conhecem. Temos que reconhecer as personalidades. Ele escreve sobre vida. Os livros dele partem da sua convivência com os seus pacientes. E ele é um cara que faz muita filantropia. Que ele tem. Ele é uma pessoa muito conhecida. Quando a pessoa não tem condições, ele nem cobra. O Camargo da minha família me operou do pulmão já. O Camargo é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa do bem. Sim, o que eu quero citar, o que eu quero qualificar é justamente isto, que essas pessoas importantes não têm a divulgação que elas deveriam ter, né? Justamente para quem tem livros. Esses livros deveriam ser mostrados, deveria ser feita uma campanha de televisão, rádio, jornais, redes sociais, etc., para mostrar o trabalho, para que as pessoas pudessem ter mais conhecimento. É que, infelizmente, isso envolve dinheiro, né, Marne? Para poder ter essa divulgação, a pessoa precisa investir muito dinheiro. Pegando no contrapé do Marne, Magda, o Rio Grande do Sul, eu posso dizer que na minha família tem 4 médicos. O Rio Grande do Sul hoje tem os melhores cardiologistas do Brasil e cirurgiões plásticos. Os cirurgiões plásticos gaúchos tem um dos melhores do Brasil. Referência. Vem atriz da Globo fazer intervenções cirúrgicas aqui com vários caras, Sorrentino, Almir Nago, Brudbeck, são os caras aqui, eu acho, no Rio Grande do Sul. Verdade. Já que a gente está falando... Deixa a sua cara. Deixa eu ler os WhatsApp, mas eles brigam com a gente. Brigam comigo. Vitorino tá de parabéns hoje, lindo de terno, mas fala pra ele que sem gravata ficaria melhor. Beijos a todos. Colocou uma gravata estilosa ainda. Chega a gravata dele, tá legal. Depois de 4 dias, hoje a Pampa voltou ao ar aqui. Que bom assistir vocês e o Atualidades Pampa e ver o quanto o Vitorino e a Magda estão elegantes hoje. Luísa de Caxias. O Vitorino faz o estilo advogado, gerente de banco. Eu gosto dele de terno. Gerente de banco. Ele fica sempre bem de terno. E o Manuel Azevedo, já que falamos que alguns senadores faltaram, né? Hoje é sua obrigação. No Senado, ele avisa que o Ronaldo Caiado caiu de uma mula em sua fazenda e fraturou o ombro. Por isso, não participa da votação de Aécio Neves. É verdade. Ele sofreu uma queda na sexta-feira 13, onde ele estava... Como é que é? Após cair de uma mula que estava sendo domada em sua fazenda na cidade de Mara Rosa, no norte de Goiás.
Conforme a assessoria de imprensa do político, ele sofreu uma fratura no ombro, se recupera em sua casa em Goiânia e entrou com uma licença médica de 15 dias de suas atividades, estando em repouso absoluto. Mas os nossos telespectadores, que são maravilhosos, nos passam essas informações. Vai. Não, é que já que a gente estava falando de médicos, né, de saúde, uma doença antiga voltou a fazer parte do cotidiano, né, das pessoas, infelizmente, e eu estou falando da sífilis. Em 5 anos, o número de pessoas infectadas com sífilis aumentou 5.000%. Isso é algo incrível assustador. E muito assustador. Isso mesmo. De 1.249 casos em 2010, nós tivemos em 2015 65.878 casos. Gente, isso é terrível, as pessoas precisam se preocupar. E os médicos dizem que por ter tratamento, as pessoas não têm mais medo de pegar essas doenças sexualmente transmissíveis. O problema é que a sífilis, no início, ela é muito silenciosa. Sim, ela não E aí, não sai o tratamento mas é o resultado inicial, da falta de cuidado, né? Exatamente, o tratamento inicial ali é que é importante, né? Porque ela pode evoluir e ficar muito grave, muito séria. Tem vários estágios, sim, leva né? a morte, a cegueira, a loucura. E por tantos, né? O Nietzsche foi um que teve isso, tentou suicídio diversas vezes. O próprio Hitler. Hitler teve também. Dizem que essas loucuras dele eram derivadas dessa doença terrível. E por essa doença ter... Não, dizem isso. Mas é que é complicado, se não tratado, né, pode levar à morte. Mas por esse aumento tão grande nesses 5 anos, foi criado neste próximo sábado o dia D, o dia do combate à sífilis, né? Então, será no 3º sábado de outubro, será o dia do combate à sífilis. E a Secretaria Municipal de Saúde vai fazer um mutirão de vacinação, de exames, de quinta a sexta-feira, do dia 19 até o dia 20, das 9 às 18 horas, lá no Largo Glênio Pérez, gratuitos os testes. Então, se você quiser ir lá fazer, pode fazer, para a gente tentar combater essa doença, fazer com que ela não aumente ainda mais, né, por favor. Essa doença, ela não é silenciosa no homem. Ela é silenciosa na mulher. Daí o perigo. A mulher muitas vezes só descobre a infecção quando ela já está num estágio bem avançado. No homem não, no homem ela se manifesta muito rápido. Mas o grande problema que o Brasil enfrenta hoje nessa epidemia de sífilis, que o governo não quer admitir, mas é uma epidemia, porque esse número é assustador. É que por ser uma doença, Marne Barcelos, que no passado era facilmente tratável, penicilina G cristalizada, né? O Brasil parou de produzir. A produção de penicilina hoje do Brasil é menos de 3% do que produzia há 15, 20 anos atrás. Resultado, essa epidemia agora pegou o Brasil no contrapé, está tendo que importar penicilina. E importar penicilina de países, digamos assim, considerados de saúde pública. A penicilina ainda é do Dr. Fleming. Sim. E isso é interessante, porque pegou o país no contrapé, né? Exatamente. Olha, os nossos telespectadores estão hoje atentos ao nosso visual, ao visual dos apresentadores. O nosso telespectador Jorge Leffer, que me chama sempre de querida e charmosa Magda. Corrija o que foi dito sobre o traje do doutor advogado. Ele está não está trajando um terno, e sim uma fatiota. Terno tem 3 peças, que são calça, colete e gravata. Eu não sabia. Não sabia também. Nem eu. Muito obrigada, Jorge Leffer. Agora aprendemos todos. Eu acho que tu também não sabia. Inclusive eu. Então, assim, agora nós sabemos, então. Terno. Como é que é? Ele está trajando um terno. Não está trajando um terno, e sim uma fatiota. Terno tem 3 peças. Calça, colete. De cravar, né? Mas depois eu não sabia, eu achava que terno e fatiota era a mesma coisa. Mas se a gente entrar na loja assim, pedir uma fatiota. Mas é uma fatiota. Obrigada, Jorge Leffer. A Lídice Fonseca diz o seguinte: que eu tô com um visual ótimo, que ela gostou do meu cabelo assim, sem a franja, rejuvenesce bastante, bom programa a todos. Ela disse que retorna na madrugada para nos assistir, porque ela prefere o da madrugada.
Agora faz real, porque terno são 3. Terno, 3. Exatamente. Terno Faz são 3. sentido, né? Olá, Magda Beatriz e bancada, boa noite. Parece que o senador apareceu no Senado. Pode confirmar? Vou confirmar. Vou confirmar, então. Vamos ver. Qual é o senador? O Caiado. O do cavalo? O da Caiu mula. da mula, Caiu da né? mula. Não, a pessoa não andar caiu de do mula, cavalo, hein? caiu de uma mula. Olha, o nosso telespectador Luciano Fontes, um telespectador assíduo, e tu vê que as pessoas ainda ficam indignadas com algumas coisas, né? Esse país está virado numa zona, disse ele. Uma vizinha minha que deu à luz há pouco, mais de um mês, foi ao shopping Total, e lá a neném chorou querendo mamar, e elas foram conduzidas a uma sala para amamentar. Pois esse ato é considerado um atentado ao pudor. Para o mundo que eu quero descer. Não. Fala sério. Não. Mas o pior é que não pode mais sério? amamentar num... Uma mãe amamentando uma criança? É verdade. É um absurdo. É um absurdo, mas é absurdo da face da Aí ele terra. diz, para que eu quero descer. E aquela exposição dos quadros de o cara nu não é atentado, diz ele? Que barbaridade isso. E agora uma outra pergunta que o nosso telespectador faz, né? Eles têm as dúvidas, vamos lá. Me chama de Amados. Gostaria de saber a opinião do Chicão e do Vitorino sobre a obrigatoriedade do alistamento de meninas no Exército de Israel, se eles acham certo isso. Valeu, Magda, tal, barará. Eu tenho a minha opinião. Eu acho que em Israel é certo, talvez Eu acho corretíssimo. não, porque lá tem a densidade demográfica de Israel é pequena, então ela precisa de um exército profissional, e ela tem um exército profissional, então a mulher agrega no exército. Só que a mulher judia no exército de Israel, ela não faz o serviço de campo, ela faz mais um serviço de retaguarda, isso é muito importante, substitui o homem na parte logística e deixa o homem mais na parte de campo. Eu acho que é interessante, Israel tem tido grande sucesso nisso. Acho que no Brasil não precisa. Né? A cultura deles é essa. Então é um país que Israel é um estado cercado de inimigos, né? É um estado ameaçado, é um estado cercado de inimigos. Não cabe aqui, olha bem, não estou fazendo julgamento, não estou fazendo avaliação de mérito, tá? Não quero aqui me colocar contra. Olha como lápis, como ele fala, eu já expliquei toda a situação de Israel. Tu não explicou. Espera, mas Tu não explicou. Tu devia ter dito, por exemplo, que na Constituição israelense, serviço militar obrigatório também é para a mulher. Você também deveria... Isso é verdade. Você também obrigatório. Sim, você deveria ter dito que o serviço... Mas é muito preciosismo. O Mossad não quer ouvir isso. O Mossad, o serviço secreto israelense, o Mossad, por incrível que pareça, tem mais agentes femininos, mulheres, do que homens. E são excelentes agentes. Isso é informação. Não, eu acho que isso aí já é... o Senado devolve mandato... O Senado rejeita a decisão do Supremo e devolve mandato Qual foi a o placar? Qual foi o placar? Jucá defende a Aécio e diz que Janot teve que engolir poeira da mentira. Vamos ver o placar aqui, vamos ver. Eu vi hoje a manifestação do Romero Jucá e do... Deixava claro? Romero Jucá, e do Jader Barbalho é constrangedora. E são figuras ínclitas, O né? discurso nós fomos eleitos e recebemos milhões de votos. E isso tem que ser respeitado, porque não sei o quê, porque... Quer dizer, então o cara depois de eleito pode fazer o que bem entender. Pode roubar, pode fazer o que bem entender, pode... Olha a esculhambação, a várzea que transformaram o Brasil. A inutilidade do Senado fica cada vez mais provada. Isto vem provar, mais uma vez, que o Senado... 44 votos a 26. O Senado não respeita o Supremo Tribunal Federal. Derrubou a decisão da primeira turma do STF. É uma vergonha. O Senado não respeita ninguém. Que vergonha. O Senado é uma inutilidade criada por essa bobagem dessa Constituição brasileira, que adota o sistema bicameral. Agora, sistema bicameral no Brasil. O país é uma esculhambação. Aí adota o sistema bicameral. Todo mundo, porque a importância do Senado, porque a divisão participativa dos estados... representar um diabo que o carregue. Desculpe quem mora em Roraima, mas o senhor Romero Jucá é senador eleito por Roraima. O Ronaldo Caiado um dos caras que mesmo. manda no Brasil. Estava até de licença, mas apareceu. Apareceu no Senado. De cadeira de rodas. O Ronaldo Caiado e o Paulo Bauer decidiram ir ao Congresso. Estou tentando ver aqui. Daqui a pouco a gente sabe Daqui a pouco a gente vai saber. E eles vão dizer o seguinte, porque a justiça... Aqui, para votar pela manutenção das medidas cautelares impostas a Aécio Neves. Por isso que ele foi.
Então foi honrado. É um homem honrado. É um homem honrado. Mas venceu o corporativismo, né? Que barbaridade. Venceu o corporativismo. Agora, vamos combinar que o próprio STF... Amarelou. Eu ia dizer outra coisa, mas ia ficar feio. O próprio STF amarelou. Sabe onde começou? Você é melhor que ninguém, sabe como educar criança. Porque você... Há controvérsias. Não, mais ou menos. As filhas reclamam. Você sabe que criança é assim, ó. Criança é assim. Criança vai testando você. Né? Você vai cedendo. Você vai cedendo. A partir do momento que você cede, a criança passa a ter o direito adquirido sobre aquele espaço que você cedeu. Então, assim, você não pode brincar em cima desse sofá. Muito bem. Daqui a pouco você deixa, depois você não consegue parar mais. Muito bem. O Senado começou a testar o STF quando o senhor Renan Calheiros foi para o microfone na frente do presidente do STF, então o senhor Ricardo Lewandowski, e para contestar uma opinião da senadora petista do Paraná, dona Gleisi Hoffmann, o senador Renan Calheiros disse: senadora, a senhora não está sendo justa, porque quando a senhora precisou, estava com problemas lá no STF de uma ação, eu levantei o telefone e resolvi a ação para a senhora. Está nos anais, foi dito ao vivo pela televisão para todo o Brasil. Todo mundo ouviu a transmissão daquela sessão em que ele disse que resolveu... Está aqui, ó. Um caso. Perdão, desculpa. Aquele dia começou a várzea. Depois foi. O mesmo Renan Calheiros recebeu um oficial de justiça. Quem é oficial de justiça? Cumprir ordem? Eu vou cumprir ordem de juizeco, não sei o que. E o STF de boca fechada, calado. Uma decisão do STF no início do ano mostrou mais uma vez que o STF não queria bater de frente com o Legislativo. E agora o STF amarelou na semana passada e hoje o Senado mostrou o seguinte, que a politicagem tomou conta do país. Agora quem for eleito pode fazer o que bem entender, porque está acima do bem e do mal. Os amigos protegem lá em cima. Que vergonha. Aí quando se fala em governos militares, em disciplina... Mas qual é a disciplina que existe no Brasil? Se não existe a disciplina jurídica, se há uma determinação do Supremo Tribunal Federal, o próprio Supremo volta atrás... falando na divisão dos poderes, no respeito aos poderes, aos três poderes. Então nós estamos vivendo numa confusão generalizada, num processo anárquico que está levando o país ao desespero. As pessoas estão desesperadas, os negócios não prosperam, existe um impacto grande dentro da sociedade. E o pior de tudo é a descrença nas pessoas, nas autoridades. As pessoas não acreditam. Hoje eu falei com um cidadão que teve um problema, ele deve estar nos assistindo agora. Ele teve um problema, dirigiu alcoolizado. Levaram ele, ficou uma noite preso lá, pagou, etc., saiu. Aí não podia dirigir mais. Continuou dirigindo. Já foi pego 4 vezes. Não pode dirigir mais e continua dirigindo. Qual é o respeito que as pessoas têm pelas leis? Nenhum respeito. Em qualquer outro país do mundo, essa pessoa seria penalizada. Se for pego novamente dirigindo, vai cumprir uma pena de 30 dias ou de 60 dias. Não tem conversa. Nos Estados Unidos, na Alemanha, qualquer outro país seria assim. Então, esse o país anárquico. É esse o país que nós herdamos desse tipo de democracia. Um tipo de democracia que não leva a nada. Porque isso não é democracia. Desculpe, eu vou usar um termo do Vitorino agora. Isto é uma esculhambação. Dona Magda, por que eu faço sempre crítica à mídia brasileira, que eu acho o nível do jornalismo brasileiro muito fraco? Ele é muito modista. E não tem interpretação a nível internacional. Quando aconteceu um ataque em Las Vegas, um atirador, nem ataque, o caso do lá em cima fez tiro alvo, o Globo News e a Band News e outras televisões, todas chamaram o psiquiatra para analisar, porque o cara matou 50 pessoas, porque a vida lá vale mais que está na moda nos Estados Unidos. Esse fim de semana em Mogadíscio, na Somália, houve um atentado que matou 276 pessoas. Nenhum órgão da imprensa brasileira falou. Por quê? Porque a imprensa brasileira não tem essa dimensão. O jornalista brasileiro é fraco. Ele é um jornalista de laboratório. Ele não tem dimensão internacional do que acontece as coisas. Então, acontece um ataque dessa proporção na Somália, ninguém fala aqui.
Então a Somália, não é vidas humanas, então. Agora, vidas humanas é só em Las Vegas, Londres, aconteceu um ataque em Paris, no Bataclan, o Estado Islâmico matou 14, Cruz, esses caras. E da Somália, alguém fala? Por quê? Porque o nosso jornalismo é muito ruim, eu posso dizer isso. Eu não concordo, Chicão. Eu discordo dessa coisa de você criticar a imprensa por qualquer coisa. Mas se ele concordar... Com todo respeito que me merece os somalis, mas a Somália, no contexto mundial, era conhecida muito mais pela fome, pelas tribos, as guerras tribais, pelos piratas, do que propriamente... Então, é um jornalismo de discriminação. Então, assim, tá bom, você ficou sabendo dessa informação aonde, então? Não, é que eu me informo das coisas. Sim, mas, Chicão, todo mundo sabe desse ataque na Somália, só que assim... Mas ninguém falou mas um ataque em Chicago rende um tipo de notícia. O ataque na Somália... O cara que morre em Chicago, ele é mais gente que o cara que mora na Somália. Não, esse é o problema do jornalista brasileiro. Não, mas o contexto socioeconômico dos países e a importância dos países é diferente. Para um pouquinho, você alguma vez falou já no tricocó lateral direito do Ibis? Não, você veio falar aqui do Cristiano Ronaldo, então é diferente. A notícia também trabalha com um público-alvo, com uma importância contextual diferente. A notícia trabalha com impacto, é isso aí. Mas 276 pessoas é motivo para matéria. Eu entendo o que o Chicão está dizendo. Você sabe o que é 276 pessoas? É o número de pessoas que morrem no trânsito do carnaval no Brasil. Não, mas de uma vez só, num atentado, nós não estamos falando de mortes de quebrada, morre um aqui, outro ali. Não, no mesmo local aconteceu o evento e morreu 276 pessoas. Isso é motivo de uma discussão? Com certeza. E por que a ONU não fecha aquela porcaria da ONU? É outra coisa. Essa guerra da Síria, 500 mil pessoas, 400 mil pessoas já morreram e a ONU não toma nenhuma providência porque eles não têm nenhum interesse em resolver essa guerra. Não tem nenhum interesse. Se fosse outro tipo de guerra em outro país, isso aí já teria sido resolvido com a intervenção internacional. Então não adianta nada. Nós vivemos num mundo pragmático, num mundo em que a plutocracia toma conta, num mundo onde o dinheiro domina total e plenamente. Este que é o grande impacto na sociedade do mundo. Vivemos num momento caótico. Eu estou aqui com uma notícia que eu estou para dar desde o início do programa. Guerra nuclear pode começar a qualquer momento, diz Pyongyang. Embaixadora adjunto da Coreia do Norte na ONU critica Estados Unidos de ameaça nuclear direta e afirma que a situação na península é delicada. Diz ele, o problema agora é quem vai lançar a primeira bomba. Então as pessoas não acreditam. Tomara que eu esteja errado, mas nós estamos sentados no barril de pólvora, seu Chicão. E vou dar um recado para Mariângela, que me critica, porque eu botei uma foto no Facebook com o Bolsonaro e disse que eu tenho uma visão artística profana e mequetrefe minha de esquerda. Primeiro, eu faço o lado artístico não tem nem esquerda e nem direita. O cara que disse não entende das artes. A arte é uma coisa única, universal, nasceu com o homem. Quando eu fiz uma foto nu, seminu, aquilo é uma arte. Se é o lado da esquerda ou direita, é a cabeça das pessoas que dizem. A arte é sempre igual, é uma questão de interpretação. Fiquei com o Bolsonaro, porque eu vou votar no Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro é o único que pode dar um jeito no nosso país. Ele não é um gestor. Tudo bem, concordo. Ele não quer ter uma experiência de gestor, concordo. Mas o Brasil não precisa de um gestor. Aí o Mário tem razão. O Brasil precisa de disciplina. O Brasil precisa botar nos trilhos e contrata o melhor para ir para o Banco do Brasil, para o Banco Central, o melhor para ser da Secretaria. Os notáveis. Botar os notáveis, contratar um Camargo para ser ministro da Saúde. É isso que precisa ter um técnico que sabe escalar. Eu acho que o Bolsonaro vai ser esse técnico. Olha aqui o WhatsApp, falando sobre o Brasil também. Carla, em uma democracia, o legislativo cria leis, o executivo executa e o judiciário julga. Os substantivos estão intimamente ligados aos verbos. Mas, na pseudo-república feudalista do Brasil, o legislativo cria e julga. Então, por que pagar para ter um judiciário? Fala sério, é o Raman de Montenegro. A Lígia de Porto Alegre gostou muito do teu look de hoje, Magda, achou deslumbrante. É mesmo, tá bonito. E disse o seguinte, ouvi na sexta-feira no jornal de um veículo de comunicação que o presidente Temer disse que se a reforma da Previdência não for aprovada, não dará para pagar os aposentados. E isso pode acontecer, Lígia de Porto Alegre, falando sobre a reforma da Previdência.
Carla... É uma ameaça isso, né? Se os aposentados não receberem, acaba o país. Claro. Exatamente. Carla, assim Guerra que Civil. começou o programa, ficamos sem sinal da TV Pampa em Bagé. Desculpas, Tânia de Bagé, fiquei viúva novamente. Atenção, técnica, atenção. Vamos ver se até lá acontece alguma coisa. E o Mário de Alvorada disse que eu e a Jéssica, acho que ele ficou com pena, também estamos muito bonitas. Obrigada, Mário. Meu amor. Beijo. Olha aqui, sobre o Bolsonaro, Chicão. Boa noite, Magda e Beatriz e amigos da bancada. Magda, em outubro de 2018, nós vamos ter eleições para presidente da República. Mas, pelo que eu estou vendo, o Jair Bolsonaro vai ser muito bem votado. Hoje pela manhã, ao pegar um táxi, o motorista mostrou-se entusiasmado para votar no Bolsonaro, pois de cada 10 passageiros, 6 que ele conversa desejam votar no Bolsonaro. Magda Beatriz, o que será que as urnas vão nos reservar nas eleições do ano que vem? Abraço a todos e um grande beijo na Carla Krieger. Quem mandou isso? Sérgio. Sérgio, pode. Magda, uma coisa que eu achei interessante, até tu pode fazer uma avaliação, e o Vitorino também, que curte muito mais política que eu. A Moria foi 600, 700 curtidas, 1.000, 2.000 visualização, mil visualização aqui na rádio, que eu fiz uma matéria também sobre o Bolsonaro e no meu Facebook e no Instagram. Mas sabe onde é que eu recebi mais crítica? Foram de mulheres. Quase nenhum homem fez crítica, só mulheres. Sim, porque tem a história. Quem ele critica machista, é a mulher, exatamente. Não, Você não é objeto de desejo? sua graças a Deus. Feliz é a mulher que é objeto de desejo, que todo mundo quer ficar com ela e descartar ela. Essa é a mulher feliz do mundo. Ela veio para dar prazer nessa vida. Vocês são demais. Eu sou essa versão masculina. Presta atenção, vocês são demais. Agora que tu vai levar ótimas notícias do nosso Rio Grande. Humor na dose certa. E é claro, o charme de todos os apresentadores. Com tudo isso, que tal aumentar o tempo do programa? Não dá ideia. KKK, brincadeirinha, tá muito bom assim, tudo de bom a todos. Tchau, Jair Carenato. Vai, cara. Eu dei um beijo, agora tu vai dar uma sapatada. Olha aqui, ó. Tem pessoal, o Rafael Martins, eu li uma mensagem ontem pra ele, já tá assim, Carla, não vai ler minha mensagem de novo. Rafael Martins. Pessoal, nós nascemos pelados, que vergonha temos do nosso nu. Uma mãe não pode dar mamar, aí é o cúmulo do cúmulo. É um absurdo. Não, essa da amamentação, isso é uma regressão, né? Total regressão, pelo amor de Deus. Que ofenda a pessoa tá amamentando. Isso é uma coisa sagrada, isso é sagrado. Exatamente, olha a doença tá na cabeça daquela pessoa que olha esse ato. Aquele velha coisa, né? E dos exageros e dos extremos. É uma figura que internece. A pessoa internece, né? Agora, dona Magda, eu estava pensando no senhor Maduro. O senhor estava com saudades da minha presença ao seu lado. Com certeza. Obrigada. E o Maduro ganhou as eleições. Eu não acreditei nisso. Aí eu comecei a me lembrar, mas como é que ele ganhou as eleições? Aí me lembrei que o Vitorino... Mas as urnas são fabricadas lá. As urnas são fabricadas. Ele vai ganhar o resto da vida. E são as urnas que grande parte do Brasil utiliza, essas urnas fabricadas na Venezuela. Agora eu pergunto, qual é a tecnologia, nada contra os venezuelanos, qual é a tecnologia que a Venezuela tem para fabricar uma urna? Nenhuma. É isso aí. Não existe. Só mulher bonita. Isso é verdade. Como é que o Maduro ganha a eleição do país que sequer tem papel higiênico? Não tem. Não tem tecnologia para produzir papel higiênico no fim da picada. Que eu acho engraçado. Não come para quem vai ter papel higiênico. Nem absorvente. O que eu acho engraçado é que o Brasil bate no peito. Nós temos tecnologia nas nossas votações. Os Estados Unidos continuam com aquela velha técnica e sempre dá certo, né? E a gente aqui, ó. Opa, que isso, Jéssica? O que ela fez? Nada, vamos mudar de assunto. O advogado, Thiago. Com sujeira na mão. Tem uma roçada na minha mão. A Jéssica partiu o viés agora? Eu rocei a minha mão. Não, Jéssica. Meu Deus do céu. Se é eu, todo mundo vai dizer. É bababá. Agora a mulher não diz. Que isso? Foi autêntica. Não é bagaceirice isso. Comigo é bagaceira. Isso não é bagaceira? É bagaceirice. Mas ela tem crédito. Ela fala crédito. A diferença é que eu não faço gestos, entende? Eu não falei nada, Chicão Tofani, aí vai da sua interpretação. Tá, mas a interpretação é bagaceira. Isso mesmo, não sabe o que é um top-top. Mas já tinha passado tudo se você não tivesse continuado. Mas o rapaz Aprende comigo ser chique. O ex-deputado Pedro Correia afirmou em delação premiada, e essa foi uma das notícias do dia, que o ex-presidente Luiz Lula da Silva
tinha pleno conhecimento da arrecadação de propinas no âmbito do mensalão e que participou da indicação do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Segundo o ex-parlamentar, Lula tinha convicção e certeza de que os partidos iriam usar essas pessoas indicadas a cargos em estatais, iriam arrecadar junto aos empresários recursos para os partidos, para as campanhas políticas. Lembrando que Pedro Corrêa ainda relacionou os esquemas que envolviam o mensalão, a arrecadação de propinas e outras coisinhas mais. Tá, mas... Coisas que o senhor Lula nega. Nega, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Pois não, tomara que eu saiba... Eu gostaria que você respondesse com aquele pragmatismo, com aquela rapidez que eu respondo as questões que me são propostas. Não faz pressão, não faz pressão e não me intimida. Olha, tu tá pedindo chuva com vento. Para um pouquinho. Se tinha uma roubalheira na Petrobras Sim. que foi avaliada em bilhões Sim. de reais, se essa roubalheira parou, por que o preço da gasolina não caiu? Mistério. Então vamos àquela lei da negação, a lei da lógica, Sim. né? A discussão matemática da lógica da negação. Sim. Ora, Chama-se niilismo. se a corrupção acabou e o preço não caiu, por quê? E a roubalheira não parou. Bingo. Tá feito. Concordaram. É um milagre. Não, a gente concorda, Não, mas para aí. Mas para aí, Marli, tem coisas que não tem comeu como se pimenta? enganar. O que é? Senhor A comeu pimenta pimenta? tava forte, ó. Não, eu comi... Parou. Hoje é o dia Comida tailandesa. do jantar do grupo. Ah, hoje é dia da bandidagem lá. Rapaziada do Lindóia tá me esperando lá. Meu Que Deus. tem hoje? E hoje o cozinheiro é o Jorge... Opa! Quase que eu digo. Não. Carla Krieger, o Jorge que diz os Bush. nossos Olha, telespectadores a a respeito nossa disso tudo? telespectadora tá brava com o Bolsonaro. E com Por o quê? Chicão. Mari, primeiro ela diz o É com o seguinte... Bolsonaro ou com o Chicão? Ah, bom. Assim é praticamente tá. a mesma pessoa nesse Praticamente momento. a mesma pessoa. Não fica de bico. Marne, você acredita que vai acontecer uma guerra? Ela começa com Marne. Eu acho que não mesmo, a menos que queiram acabar com o mundo de vez. Bolsonaro não é disciplina, é um retrocesso. As críticas são de mulheres porque a maior parte dos homens são machistas que nem o Bolsonaro. Boa noite, Bárbara de São Leopoldo. Bárbara, quem impinge o comportamento machista são as mulheres nos filhos. exatamente. São as mulheres nos filhos. As mulheres têm que mudar um pouco o comportamento. Ah, meu filho é isso, etc, etc. Estão mudando o comportamento, mas a verdade é... São as mães que educam Sabe, os filhos, claro, né, gente? sabe, até num simples ato por exemplo, todos almoçando, né? Essa é a tradicional família que a gente conhece e eu me incluo nela. Todos no almoço. Daí, quem é que levanta para tirar a louça e para lavar a louça? As mulheres A mãe e tiram a filha. toda, exatamente, e os homens ficam sentados esperando o cafezinho, uma cerveja. uma Acho que mudou cervejinha. muito, né? Mas a maioria Exatamente, isso ainda tem mudado, as mudou pessoas, né? bastante. Mas isso é um pequeno exemplo, mas também é uma atitude. Por que não todos levantarem? Por que não todos ajudarem dentro de casa? Verdade. Tu ajudava, Gustavo? Não, na minha casa, Quem faz eu tudo é faço a ele, comida, eu cozinho, sirvo, depois lavo a louça e... Claro, né? porque Porque tu não tem alguém pra mandar, né? Não tem mais ninguém, né? É. Não tem mais ninguém. Não tem ninguém pra mandar, né? Imagina James Bond lavando a louça com um avental. Esse papel. Não, não e tem. o pior é que tu E não nunca sabe. vão ter na vida. tu não sabe o que estão preparando aí. Mas não quer dizer que não tenha que ser sempre mulher. Os herdeiros do Ian Fleming estão de cabelo em pés, querem criar o James Bond homossexual. Ó, nossos telespectadores estão dizendo que aqui em casa todos lavam os pratos e Muito tal. bem, acho maravilhoso. Isso. Acho Boa. Eu não Já lavo mudou prato. muito isso. Você joga Mas fora o que prato. tem Eu deixo feito o prato lá, tarefas chega de alguém e lava no outro dia pra mim lá. Tá aí, ó. Tô fora dessa operação. Tu Tô deixa a fora cuca dessa aquela na operação, mas bandeja, agora que eu sei. Coisa sem Aí tu vai charme. cortando com Eu vou guardanapinho, me lavar come, prato, só e depois falta tu bota a me faxinar. bandeja fora. E o homem não pode lavar prato, Imagina tá aí, ó. faxinar a casa. Não é o meu perfil. Mas e como é que tu vive? Mas querida, meio do chega lixo. empregada lá, no que dia lá. Ou chega alguém que tá comigo, ai, querido, tu não pode tocar nisso. Tá igual o Chiquinho. Tu é um artista. Tá igual o Chiquinho. Tu é um artista. O Chiquinho. O Chiquinho, lembra o Chiquinho? Sucessor do Chiquinho, ele não quer namorado, ele quer empregado. Essa Ó, acredita Deus. nisso? É sério que cai?
Então entra na minha casa agora, não tem uma sujeira. Não, eu tenho certeza que O Vitorino usa até avental que eu vi. Mas ele usa avental, ele faz outro perfil. Uso Ele quer fazer mesmo. Quando eu tô assando, quando eu vou pra churrasqueira, eu ponho um avental, coisa e tal. E eu gosto de cozinhar. Porque é higiênico, né? Tu vai cozinhar para as pessoas. E eu gosto Hoje em de dia os cozinhar. homens gostam mais de cozinhar do que as mulheres. Não, exatamente o WhatsApp fazer que eu tô com aberto diz o seguinte, ó, e ele mandou até foto, a esposa tá chegando e eu estou com a janta a caminho. Que legal. Isso é muito legal, porque os homens estão assumindo. O cara vai levar o Ricardão legal, a qualquer né? hora. Muito pelo contrário. Vai levar o O cara vai Ricardão. pra cozinha, fazer comida, tem que ser muito macho, tem que se garantir. Esse que, eu não faço, porque eu não Quer pego, saber? Olha aqui, ó, porque a mulher comigo não sei o que. é uma Não coisa- existe mais serviço de mulheres, isso aí. serviço de Muito homens. bem. Isso Todo mesmo. mundo pode fazer Muito qualquer bem. coisa. Isso. Não E tem existe mais. isso. Todo mundo Olha, tu faz qualquer coisa, Mário Barcelos. Um bom chefe conquista mulheres. Tudo bem. É uma nova forma eu já de tô na fase da conquistar. apelação, né? Quem está cozinhando para sua esposa é o Juliano. Parabéns, Juliano. Daqui a pouco olha que outro os cozinha sons pra se esposa, misturaram. cara. O Gustavo Vitorino disse que ele está na fase da apelação. Apelação. Não, porque ficou meio ruim. Porque quando a gente começa já a cozinhar pra tentar arrumar uma namorada, que já faz desespero, né? Encalhado. Olha aqui, ó. O nosso telespectador Fechado. Carlos Eduardo da Silva diz o seguinte: no olhar, dá só. nojo assistir a TV Senado. A grande verdade é que só escuto prosopopeia flácida para adormecer bovinos e nenhuma ação prática que melhore a do atual Vitorino. situação, claro, do cidadão comum. Chega de políticos comprometidos apenas com seus interesses pessoais. A permanência de Aécio com o aval do Senado será a deixa para as Forças Armadas assumirem esta zona chamada Brasil. Intervenção militar já. Carlos Eduardo de Gravataí. Parabéns, Carlos Eduardo. Mandar um abraço pra dona Marli, lá de São Leopoldo. Ela e a filha dela, a Michele, estão nos assistindo. Manda um abraço a toda a bancada. Obrigado pelo carinho, dona Marli. Dona Magda, Obrigada, obrigado. senhor. A repercussão do nosso programa é tão grande. Hoje eu fiquei impressionado. Eu fui almoçar com um amigo meu, o Carlão, lá da Banca Fronteira, que é um irmão muito querido, um amigo querido. Me convidou e pagou, claro, né? Dei uma de Vitorino. Aí eu subo, fui lá no restaurante, um novo restaurante que tem ali onde era o Gaspar e agora é a Lojas Lebes, um restaurante bom que está lá em cima, bastante comida e tal. Maravilhoso. Fui lá e tal. Aí eu vou descendo no elevador, tinha umas senhoras, umas professoras ali, e uma me olhou e disse assim: como é que está a dona Magda? Eu disse: tá bem, tá bem. Aí começaram a brincar, entrou o cidadão, cumprimentou aquele pessoal, o fair play, aquilo que o Chicão fala, Pode sempre dizer que ela brincando com as falou mal de pessoas. mim, pode dizer. Não falou, pelo contrário. Aí ela disse: olha, quando vocês falam de bobagem, a gente muda de canal. Bom, cada um tem a opção. Mas foi brincadeirinha, até dei uma resposta e, evidentemente, não fui perder essa coisa. Brincando, então, brincando. eu quero agradecer essas senhoras, que eu não sei o nome, essas professoras que estavam ali, e tem que continuar lutando. Cada um tem que lutar pelos seus objetivos e pelos seus ideais. E cada um luta pelo lado a que pertence. E esta é a grande lei da vida. Eu levei um puxão de orelha aqui da dona Elaine, da minha mãe. Da tua mãe? Que do meu fez? pai. O pai tá dizendo, e esqueceu quem é que faz o carreteiro? Lá em casa ele cozinha também, pai, desculpa. Querido, que amor. Perdão. Aqui, ó, o Rony Soares Júnior diz o seguinte: boa noite, boa noite, Magda Beatriz. Eu e minha mãe Isabel somos fãs do teu programa. Somos obrigados a concordar com o Vitorino. O Senado Federal nos enche de vergonha. Como sempre, linda e charmosa, hoje com um toque a mais. Os próprios telespectadores estão notando. Uma pergunta bancada, faz o senhor Paulo Leitão. O politicamente correto não caminha para o mesmo lado da censura. É apenas para desabafar. Fechem o Congresso. Está na hora de ordem e progresso, pois a banca de negócios está sem freio. A banca e aquele Congresso maldito, se vocês notarem, a democracia já foi para as cucuias. Ou foi para o outro lado há muito tempo. Fraterno abraços a toda a bancada, Paulo Leitão. Querida e charmosa Magda, já tinha um Senado antes da ditadura e durante a mesma foi incluído mais um por estado, ou seja, um terceiro senador, conhecido como biônico, e o do nosso estado levou para lá uma jovem que hoje está senadora pela Arena. Entenderam? Parabéns, Senado Nacional, pela coerência. Ou você, sendo senador de um povo covarde, não faria o mesmo? Perguntou João Luiz Fantin. Corporativismo, né? Não tem outra palavra.
Não tem outra Marne palavra. Barcelos é comunista? Pergunta a dona Mara. Totalmente. A dona Mara Sherman. Boa noite. Gostaria de saber se o Marne Barcelos é partidário do comunismo, visto que ele defende ardorosamente o Paulo Freire. Será que ele já leu um livro chamado Desconstruindo o Paulo Freire? Marne, conhece os ditadores da esquerda que o Paulo Freire admirava? É claro que Paulo Freire enxergava a pedagogia como uma possibilidade de doutrinar, de pavimentar o caminho para uma suposta revolução que sabíamos desde o século XX ser falida em si mesma, impossível economicamente e inerentemente injusta e brutal. Fica a dica, diz a dona Mara Sherman. Muito obrigado, dona Mara Sherman. Só tenho que dizer que eu não sou comunista, sou totalmente contra. Todos os conceitos, preceitos iniciados pelo senhor Engels e pelo senhor Karl Marx, para mim, são errôneos. Aquilo foi uma época, uma coisa totalmente superada. O comunismo é uma coisa totalmente superada, não deu certo. A União Soviética naufragou com a queda do czar. Czar significa César, como os Césares de Roma. E digo assim, ó, não sou comunista, não tenho pretensão. Só que eu admiro as grandes personalidades. Não me interessa de que lado elas estejam. Eu admiro as personalidades, admiro as inteligências e admiro as culturas das pessoas. E esse é o meu pensamento. Não é porque a pessoa é isso lá que eu vou admirar ou não vou admirar. Eu quero saber qual é a essência da pessoa. Toda pessoa tem uma essência e ninguém muda na sua essência. Por exemplo, o senhor Vitorino é um homem que tem a sua essência. O senhor Chicão tem a sua essência, eu também tenho. Todos nós temos uma essência. Ninguém muda na sua essência. Se você é bom, você continua sendo bom. Eu tenho feedback. Essência, blá, 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 blá. É o feedback, a good pay, jornalismo moderno. Tudo bem, acabou contigo aí, É cara. verdade, eu falo em essência, falei em feedback. Eu falo em modernismo, não falo do politicamente correto. Olha no Facebook a nossa foto super comentada. Agride desse jeito. A Eu não Vera, estou te agredindo, estou falando que eu não tenho essência, eu tenho feedback. tudo bem. A Vera, nossa telespectadora lá no Face, disse o seguinte. Atenção. Boa noite. conceito Eu de feedback, estava em... Ele acha A amiga tá falando, depois Não, eu tô xingando. Tá, mas Eu não depois falei com o xinga São ele. Vitorino, Marcos. Pois é, Eu falei pro telespectador. É que o chapéu sempre entra Entra o quê? É com o tio Festa. Tudo serve o chapéu. Chapéu sempre senta nele. Olha aqui, É, ó, a cabeça Marne, dele é um tem chapéu. outra pessoa também mais animada que diz assim: observei que o Marne mudou de lado, agora é da esquerda, mas por causa da bancada. Marne. Deus, KKK. Mário Lourenço Ritter, é com animação, brincadeira. E a Vera, agora voltando ao Fala, vai, a Facebook, Vera. a nossa telespectadora, Vai de diz assim: boa noite, eu estava em um restaurante e ouvi um senhor ao meu lado dizendo: eu só olho o Atualidades Pampa, Que amor. nenhum mais programa. Aqui em Novo Hamburgo a audiência é muito grande. Beijos verdade. a todos. Obrigada, Vera. beijos a todos. E viva a hipocrisia! É o que diz. E viva a hipocrisia! O que diz nosso telespectador Sérgio Severo. Magda, quando o ladrão do Eduardo Cunha assumiu a presidência da Câmara, eu lembro dessa bancada adotar o seu malvado preferido. Quando ele afastou a presidenta por um pretexto ridículo, essa bancada exultou. Agora reclamam do quê? Hein? A gente quer afastar o Tá tudo maravilhoso. Eu imagino que tudo esteja normal, pelo menos dentro das coisas que alegram a bancada. Quem assina? Sérgio Severo. Será que tá tudo não briga quando né? eles Não, mas eu até levava ele a sério, ele tinha as contestações, a gente brincava aqui. Mas ontem mandou uma mensagem tão mal educada, tão grosseira, que esse cidadão... eu não Mas faço é que ele é questão de responder. professor, depois ele mandou... Mas e por que ele escreveu E pelo presidenta? jeito tinha que ser Porque professor, para ser de ele- esquerda, desse jeito que Para. tá a Dilma. Ele Aqui, manda- ó, seu Sérgio Severo, a gente tirou metade, agora quer tirar a outra metade, tá? Para, não briga A gente quer assim, a sua seu Sérgio turminha longe. Severo. É o mesmo governo? Exatamente. Ou não? Tô E errado. ele tem o Mas ele malvado acha favorito que não. dele, que é a Dilma e o Lula. Pronto. Olha, Falei. Tá bem, tá bom. É a mesma coisa. Olha né? aqui, ó, o Luciano Fontes fala sobre o teu traje e questiona, porque aqui a gente cruza as opiniões e contrapõe o que disse Jorge Leffer. Magda, trabalhei 33 anos com moda. Um traje são casaco e calça, iguais, terno, casaco, colete e calça, idem. Isso aí. E composer casaco de uma cor e calça de outra, desde que combinem. Beijos nas meninas e um abraço aos meninos. Tem o terno e o quaterno. O que é o quaterno?
Quaterno E quaterno? O quaterno é aquele que o senhor usa. Não, eu tenho o terno e o quaterno. Eu posso usar só terno? Porque eu O casaco, Mais a fácil. calça, o colete e a cueca, tudo combinando. A gente é um terno pronto. Ridículo. Ridículo isso aí, tu viu? Mas como é que é esse jornalismo aí? Olha aqui, ó. Usa cueca, tudo com os troços balançando tudo. Esse cara aí, esse é o jornalismo erótico, pornográfico, rasteiro e bagaceiro. Pois é. Que faz gestos e bababá. Ai, caiu o chapéu. Eu sou Ai, caiu o bagaceira chapéu. agora. Ai, não pode. Boa noite, amigos da bancada. Disse a dona Se mudou Denise. pro lado da... Pois é, né? É, tu viu o livro, o troço lá? Tem. O que é que tu tá... Não, os Mas não dois adianta, agora. alguém acredita no Vitorino? E pega o celular e fica ali, ó. Os dois, Boa noite, amigos da bancada. Em 2018, o salvador da pátria fajuto será desmascarado. E o Messias autêntico será o vitorioso. E como diz o Chicão, se o Bolsonaro não tem experiência como gestor, com certeza saberá formar um ótimo ministério e demais escalões de governo. Saudações bolsonaras. Denise de Bagé. Certo, eu acho que esse é o caminho. Tem um Comentário cidadão. bom esse teu, sério. O Lula tinha muita experiência como gestor. né? O cidadão que me disse que se o Bolsonaro ganhar a eleição, vai haver uma revolução. Mas que revolução? Não vai acontecer absolutamente nada. Ele vai ser empossado na maior tranquilidade se ele ganhar a eleição. Então não adianta as pessoas dizerem, quando a Dilma, se derrubarem a Dilma, o povo irá para a rua. O que aconteceu? Absolutamente nada. Ninguém deu bola para ir. As pessoas também criam muita fantasia. Vamos nos conscientizar de que o país está mudando e vai mudar mais ainda. Vai, a gente tem esperança ainda. Não, tem algumas coisas aqui que os nossos telespectadores são de uma criatividade fantástica. O Valmor de Cachoeirinha mandou uma mensagem perguntando o seguinte: por favor, doutor Gustavo, se uma mulher vira homem e se casa com um homem que virou mulher, o primeiro bate no segundo, como é que fica a Lei Maria da Penha? Pô, escuta aqui, ô Valmor. Pô, presta atenção no serviço, você que você tá de sacanagem. mais a minha vida aqui, seu Valmor. Não Pro complica. amor dos meus Por filhinhos. favor. Não me complica mais a vida. Cuidado. Por falar nisso, a Lei Maria da Penha sofreu um baque também, mas vai com a tua informação. Não, eu eu queria vou mandar pegar a beijo. minha aqui, vai. Manda Pode beijo. falar, eu queria manda mandar beijo, beijo. porque Eu a queria Maria mandar- da Penha não é fácil. É verdade. Manda beijo. por Muito enquanto polêmico. dá, Eu quero mandar um beijo para um amigo meu, Rafael Politano, que no sábado eu estive fazendo um curso de introdução à PNL. Para quem não sabe o que é PNL, é Programação Neurolinguística. É uma ciência que eu acredito, Chicão Tofani já falou aqui no programa também. Eu fiz com o Nelson Spritzer, muito legal. Eu fiz um curso na empresa deste meu amigo Rafael Politano, na estratégia. Quero mandar um beijo para ele, para toda a equipe maravilhosa. Mais um curso de sucesso e outros surgirão. Isso Muito aí obrigada. vai ser uma coisa muito benéfica na tua vida, do lado pessoal e do lado profissional. Com certeza, eu já Neurolinguística, tinha muito feito, legal. né, Chicão? E eu quero me aprimorar Parabéns. neste lado Eu aí. queria muito saber maravilhoso. o que é essa O neurolinguística. princípio da neurolinguística, tu é o que tu pensa, a força do pensamento. Tu é o cara. Não existe a tu vira palavra o cara. não. Eu sou o Não cara. se usa o não. Tu é o cara. Tu não pode ser nunca o perdedor da É o neurolinguística. teu pensamento. Não é que tu não pode, né? Na verdade, tudo que é necessário para que você consiga o que você quer está dentro de você. É uma ciência que motiva as Tá, pessoas. Vitorino, não debocha, ela tá não te dando debocha. Vitorino, sabia que tem Isso é estudos, sério. Vitorino? Vitorino, tu não Vitorino, Eu queria, Vitorino, eu sabia que tem queria estudos? ver Se o tu Gustavo nessa aula. O teu sonho é uma Mercedes-Benz, um carro, vamos supor, um carro legal. Tu pega uma foto daquele Projeto. carro e coloca do lado da tua cama. Todo dia tu olha o carro, antes de dormir, tu olha o carro, tu termina com o carro. E se tu Compra botar a um carro. foto da Gisele Bündchen, tu acaba com a Tu Gisele vai ganhar uma similar. Não, a Gisele Bündchen tu não ganha, mas tu ganha uma Gisele que gosta de Gisele Bündchen. Não é nem Isso não é só autoajuda, né? Não é nem só isso, né? É Na autoajuda verdade, a isso? neurolinguística... Não é autoajuda. Isso é um upgrade que tu dá pra ti mesmo. O senhor é contra a autoajuda? Não, autoajuda é o cara lá contar uma história. Pra ti, Paulo Gente, Coelho. calma, esses não é caras aí. nada, Não, Coelho não é. não fala, Paulo Não é nem Coelho só não é isso, autoajuda. né? Eu não Coloca gosto uma do Paulo coisa na tua Coelho, não leio cabeça nada que tu dele. vai lá e consegue. Obviamente, alquimista, né? Paulo. Que tudo é o poder da força. O segredo
já diz, o poder do pensamento. É o foco teu também. Mas também a neurolinguística, ela te ensina a como lidar com os teus sentimentos, com coisas que nos atrapalham no dia a dia, Sim, sabe? No trabalho, no relacionamento. Então é algo muito poderoso, é maravilhoso, se é aprofundado, dá certo. E eu acredito, Chicão também acredita. Muito. E Concordar. vou tentar continuar nesta linha. Todos nós Eu temos esqueci algumas relacionamento por causa da neurolinguística em meia hora. Exatamente, meia hora. Não, mas quem tem é uma coisa racional a neurolinguística. E se apaixonou em uma meia hora por outra. Uma mulher que está com outro cara agora se divertindo. E uma pessoa que não gosta de ti te trata mal. É, que te trata mal, não gosta de ti. É, mas é que a gente tem algumas carências, algumas Não, aí já é deficiências, então tu fetiche tem que daí, trabalhar gostar de essas quem suas não gosta coisas de que tu tem. E nós passamos por várias situações na vida, né? claro. Que podem nos prejudicar futuramente. Tem crianças que passam por traumas na infância que prejudicam a vida inteira. E isso pode ser mudado na neurolinguística. É, isso não é receita de bolo. Cada um tem. Autoajuda. Não é autoajuda. Isso é uma coisa tua, tá dentro de ti, São os crenças, seus mecanismos. né? São crenças. Cada um tem o seu mecanismo, cada um trabalha do seu jeito. São técnicas. Um grande mestre que é conhecido no mundo inteiro por falar e por dar palestras de neurolinguística e por ajudar pessoas é o Tony Robbins, né? Que é um cara poderosíssimo, maravilhoso. E tudo aquilo que a pessoa que se propõe a fazer e que traz um benefício para ela consegue lidar com os seus sentimentos, consegue evoluir. Tudo é válido. Não, por exemplo, quem faz... Sendo autoajuda, não sendo autoajuda, se é válido para a pessoa, é o que interessa. Coaching, né? Agora tem o coach. Tem o coach disso, o coach virou moda. Tudo é coach agora. Dentro, pessoas que trabalham com coaching, a programação neurolinguística é uma ferramenta que pode ser usada dependendo do que se propõe, dependendo das necessidades das pessoas. Isso é uma coisa que todos nós poderíamos ter, se todos nós soubéssemos lidar com a programação neurolinguística e descobríssemos dentro de nós e trabalhássemos isso, é que a gente que tudo está ligado, problemático, né? Todo mundo tem problemas. Ô, Marlene, tu te dá bem com a neurolinguística? Para aí. Olha aí, ó. Tá bem, mas é que eu não posso... Tu, exemplo da anti-neurolinguística. Não, eu sou Estás encalhado, meu advogado. Estás encalhado, meu advogado. Neurolinguística, mente e corpo, está tudo interligado. Exatamente. A cara dele, a cara. Conselho da loira. Não leva para outro lado, tá bom? Mari Barcelos, quem está de aniversário? Não vai dar para tempo do aniversário. Então deixamos hoje, para depois. Não dá, então fala uma outra coisa, para sair desse papo. Bom, eu sobre essa coisa de neurolinguística, eu tenho impressão. Eu tenho impressão que o Lula deve ter feito esse curso. O Lula começou O Lula é uma neurolinguística. Claro, sim. Porque a Jéssica disse mente e corpo. Não tem ninguém que mente menos do que ele. Mais do que ele. Mais que ele, Não. E aí, Mente Mari, e corpo. faz os aniversários, Mari. Dá para fazer os Dá aniversários? para fazer. Então, o primeiro aniversariante de hoje, a compositora brasileira Chiquinha Gonzaga. O grande teatrólogo, o grande dramaturgo norte-americano Arthur Miller, que foi casado com a Marilyn Monroe, lembram da história toda? Rita Hayworth, que foi uma das maiores atrizes do cinema, fez Gilda, Sangue e Areia, e outros tantos filmes como A Dama de Xangai, com Orson Welles, que é um clássico do cinema. Eu vi um filme com o nome Xangai no Gramado. Bom, outra atriz, o grande ator Montgomery Clift, que fez Os Desajustados e fez outros filmes, amigo pessoal da Elizabeth Taylor, da própria Marilyn Monroe, que foi considerado um dos maiores atores do mundo. Morreu muito jovem, suicidou-se com apenas 44, 45 anos de idade. Outra atriz, Julie Adams, José de Alencar, lembro dele, o vice-presidente José de Alencar. Ah, querido. Nuno Leal Maia, ator brasileiro.
que está completando hoje 70 anos. Nossa! Margot Kidder. Muita gente não lembra desse nome, mas vou explicar quem é. Ela está com Alzheimer agora. Margot Kidder. Ela fez o Superman, ela era... Miriam Lane. Isso, Lois Lane. Do primeiro Superman, né? Com Christopher Reeve, né? E a nossa querida Fafi Siqueira. E a Bárbara Paz, atriz de novelas, que é natural aqui da região de Novo Hamburgo, Estância Velha, se não me falha a memória, ela completa hoje 43 anos de idade. São esses os aniversariantes. Foi bastante rápido e sucinto como o senhor Vitorino. Muito bem. Bastante rápido e sucinto como o senhor Vitorino. Estou imitando o senhor Vitorino. Muito bem. Não esqueçam de conferir as notícias do dia no nosso site www.osul.com.br, nosso portal de notícias que você baixa na sua plataforma app, não custa absolutamente nada. E Chicão, hoje o que aconteceu, o caso do Romildo Bonzan, que o repórter da ESPN disse que entrevistou ele a respeito da troca de arbitragem do jogo Grêmio-Corinthians e que num momento ele teria reclamado da arbitragem e tal, e usou as seguintes palavras, já arrumaram um jeitinho, botaram esse careca vagabundo para apitar. Ele já disse que não falou dessa forma, que realmente reclamou da arbitragem, mas que jamais usaria esse tipo de palavra. Que tu conhecendo o Romildo Bonzan... Conheço ele, cara, e acredito que ele não usaria... Poderia reclamar da arbitragem, porque eu acho que todo mundo reclama da arbitragem, principalmente quando é Corinthians e um jogo desse. E esse Roberto Lopes também tem histórico, né? Que se o Grêmio ganhar, ele fica 3 pontos do Corinthians e o campeonato fica aberto. Mas eu acredito que o Romildo não usa esse tipo de palavra. Pelo jeito dele, ele é um cara muito fidalgo, ele tem muito fair play, muito elegante. Eu não acredito nisso, Carla. E também, aproveitando esse gancho do futebol, hoje foi sorteada a repescagem europeia para as últimas 4 vagas da Europa. E a Itália deu azar. Ela pega a Suécia. A Suécia é uma pedreira. A melhor seleção da repescagem é a Suécia. Ela pega a Suécia, a segunda em Estocolmo. Ela deu azar mesmo. Fica uma bomboneira, vira Estocolmo, acho que a Itália pode bailar da Copa do Mundo. Seria uma pena. Muito. Mas aqui na nossa foto no Atualidades Pampa, a Renate Bender, ela comentou dizendo que a Bárbara Paz é de Campo Bom. É, da região ali de Novo Hamburgo, que eu falei. E, aliás, é uma grande atriz, viu? Ela fez alguns papéis fortes, papéis sofridos em novelas. Ela é uma grande atriz. Ela tem um talento, é maravilhosa. Ela sofreu um trauma, ela teve um acidente de carro muito grave. Fez reconstruir o rosto, né? É um ótimo. Ela foi casada com aquele diretor argentino, né? O Héctor Babenco. Falando em televisão, dona Magda, o Faustão, no programa dele, vetou os beijos naquele quadro Dança dos Famosos para não manchar a imagem do programa, porque diz que essa hora tem muita criança, muito adolescente assistindo o programa. Que beijos? Diz que não, estavam dançando, deu um beijo mais não tão técnico, etc. Sei que eu não assisto isso, mas foi o que falaram. Então está havendo um grande clima, um anticlima contra essa decisão dele. Senão quem manda no programa sou eu. E parece que ele realmente manda ali. Entra quem ele quer ou quem não quer, essas coisas todas. E ele proibiu. Ele não quer. Ele acha que é contra a família brasileira aquele tipo de beijo. Né? Foi um beijo muito poderoso, se é que eu posso dizer esse termo. Eu não vou dizer que não vejo até, porque eu acho sensacional aquele quadro dele. Pegada. Eu acho sensacional aquela coisa que ela dança, a superação das pessoas que nunca dançaram na vida. Eu acho sensacional aquilo, acho sensacional. E achei sensacional também o tombo que a Adriane Galisteu deu nele, né? Que a Adriane Galisteu, eu acho que estava dançando, se entusiasmou, se abraçou nele, acho que pela nota que ela tirou. Deu um tombo nele, ele caiu e depois ele não conseguia levantar. Deve ter ficado bem E ele proibiu o namoro dentro do programa. Quem trabalha no programa não pode namorar. Que é isso? Olha que mundo pequeno, hein? A professora Diva Walzer Kuhn
foi professora da Bárbara Paz. Ela é de Campo Bom e ela foi aluna da professora no ginásio do Colégio 31 de Janeiro, em Campo Bom. Legal. Que mundo pequeno, hein? Um abraço, professora. Não é só que o mundo é pequeno. A audiência do nosso programa é uma coisa espetacular. Verdade. Espetacular. Falta o Ibope descobrir isso, né? Não, mas tá no Ibope também. Porque o Ibope, depois que mudou o diretor aqui, apareceu uns números meio esquisitos aí, só vai tudo no mesmo lugar. Até a gente tem que agradecer. Lembra a Cíntia, aquela moça que doa cães, adota cães, né? E que ia fazer um brechó. Que a gente pediu aqui. Eu tenho que ver Chicão com isso. Como é que é? Preciso de lar, né? Preciso de um lar. Eu não lembro. Eu acho que é isso o nome Preciso de lar. Preciso de lar é o nome da ONG dela. E ela disse que o que o pessoal fez de doação para ela, entrou através do WhatsApp, enfim, ela nos agradeceu muito e eu quero agradecer aos nossos telespectadores porque eles foram sensíveis a isso e participaram. Então, nós queremos agradecer para aqueles que contribuíram com a Cíntia, que é uma maneira de vocês também participarem conosco, atenderem os nossos pedidos, e a Cíntia ficou muito feliz, agradeceu para nós. Achei bem bacana. Rápido, né? Rápido, né? Porque a gente falou aqui, acho que foi na quinta. Não. Foi no final de semana, né? Que eu acho que a gente pediu, foi segunda, mas sei lá. Sexta-feira a gente pediu e eles encaminharam, porque ela tem um brechó no próximo final de semana, ela ficou muito feliz. E nós também. Ótimo. Quando a gente fala assim, proteção dos animais, me vem à memória a imagem da dona Palmira Gobi. Sensacional, minha querida amiga. né? Ela que começou essa luta em defesa dos animais. Alguém chicotear um cavalo na rua, na frente da dona Palmira. Ela batia na pessoa. Mas ela virava um bicho de brava. Pessoa, né? Dona Palmira Gobi é um símbolo de proteção aos animais, de respeito aos seres vivos. Que bom que ela deixou exemplos aí. Olha, em compensação, lamentável, né? Ou inicialmente lamentável, a portaria assinada pelo nosso ministro Ronaldo Nogueira, nosso ministro do Trabalho, que está sendo muito criticado, né? Está sendo tão criticada quanto ao negócio da Amazônia também, que depois o nosso presidente teve que voltar atrás, né? E que deverá constar obrigatoriamente, que também estabelece que deverá constar obrigatoriamente do auto de infração uma série de materiais para identificar a existência de alguns delitos. E eu quero dizer para vocês que isso tem tudo a ver com jornada exaustiva, tem a ver com o trabalho escravo. E trocando em miúdos, talvez o Gustavo Vitorino até possa falar melhor, atendendo a alguns interesses de uma determinada parcela de deputados, de senadores, de políticos, enfim, de pessoas que têm voto e que vão ajudar o presidente da República, Michel Temer. E a coisa é tão ruim, é tão negativa, que o nosso país acabou virando um exemplo negativo no combate ao trabalho escravo mundialmente. Foi uma portaria publicada no início dessa semana, na segunda-feira, né? Considerada ilegal e um exemplo, né? Ilegal por entidades de defesa dos direitos dos trabalhadores. Ou seja, é como avalizando ou passando a mão por cima, botando assim uma máscara em cima do trabalho escravo. O ministro vai decidir pessoalmente agora quem entra na relação, a empresa que entra ou não na relação. Isso aí é pressão de deputados que representam latifundiários, canavieiros, esse pessoal, o pessoal carvoeiro também da região do Nordeste lá. Sabe, Brasília está hoje, Magda, assim, você chega lá, você tem algum interesse, procura um ministro, um deputado, alguém lá, ele vai arrumar uma portaria, uma lei, um decreto, uma bobagem. Assim, quanto custa para a nação essa barbaridade? Exatamente. Né? A medida do governo, para os nossos telespectadores entenderem, muda o que os fiscais podem considerar trabalho análogo à escravidão, que é uma coisa que é prevista no Código Penal. Isso é uma coisa que é considerada ilegal, né? Tanto pelo nosso Código Penal como por entidades de defesa dos direitos dos trabalhadores. Segundo os especialistas, qualquer mudança teria de ser feita por lei
e não através de portaria, ou seja, um canetaço, né? É esse mesmo ministro que está apoiando o reajuste dos planos de saúde privados para pessoas acima de 60 anos. Esse mesmo ministro, com o apoio desse deputado lá do Nordeste, lá o tal de Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que colocou no relatório dele. Quer dizer, sabe, Magda, hoje assim, ó, você enche uma mala de dinheiro e vai para Brasília. Você aprova o que você precisar, as corporações aprovam o que querem, os segmentos da economia aprovam o que querem e embaixo o cidadão tomando burdoada. Mas é verdade, mas isso é lamentável, porque assim, ó, isso acoberta o trabalho escravo, que a gente sabe que existe, não tem mais limite à jornada de trabalho. Se um fiscal vai a um lugar e constata que existe um trabalho escravo naquele lugar, ele não pode fazer nada. Não pode fazer nada e existe uma lista que chamam de lista suja, né? O que acontece é o seguinte, as empresas, a partir do momento que elas são autuadas e que elas respondem a um processo ou são condenadas, elas passam a fazer parte de uma lista. Chama lista suja. É a chamada lista suja de empresas que apoiam, patrocinam e utilizam trabalho escravo. Isso era feito a partir de um sistema. Derrubaram esse sistema e hoje o ministro decide pessoalmente quem entra ou não na lista. O fiscal pode até ir lá, mas passa pelo ministro. Passa pelo ministro. Aí o ministro diz, não entra ou não entra. Não, essa empresa é do amigo lá, é do primo do deputado tal, é do primo... Não, deixa fora, coisa tal. Aí alguém vai perguntar, mas qual é a diferença entrar na lista ou não? Financiamentos internacionais, uma série de planos e programas do governo que exige que a empresa não lamentável. Mais um fato lamentável no país. Esse ministro tinha que ter ido para casa a tempo. Esse ministro da Saúde que está aí é muito ruim. Esse é do trabalho. O ministro trabalha. Esse é do trabalho. É trabalho, Ronaldo Nogueira. Fiz confusão, é o Nogueira, eu fiz a confusão. É o ministro da Saúde que apoiou o negócio dos planos. Fiz confusão, é outra coisa. E falando em saúde, não o ministro, mas o secretário da Saúde, que mesmo no outubro rosa, ele sempre dá um pitaquinho que ele não deve dar, né? Que deve ficar quieto e tal. E um dos pitacos dele foi que no sistema de saúde, né, estadual de saúde, sistema único de saúde, as mulheres poderiam procurar mamografia a partir dos 50 anos, que os 50 anos é a idade ideal, etc, etc, etc. Dizendo também que é claro que se a mulher tivesse a requisição do médico para fazer antes, que poderia fazer. Em resumo, é isso. Mas tem uma matéria que eu recomendo no sul.com.br que diz o seguinte: o câncer de mama atinge cada vez mais mulheres abaixo de 30 anos, dizem os especialistas. Então, completamente na contramão dos dados e das estatísticas, o nosso secretário de Saúde é o outro que podia ir embora. Puxa. Pois é, uma pena, né? É uma pena. Uma pena. Para economizar dinheiro para contratar CC, eles colocam os padrões de monitoramento de saúde da população abaixo dos recomendados de forma internacional. Eu disse aqui que o homem também tem câncer de mama. E muita gente achou que era brincadeira. Mas é verdade. Não, ninguém achou que era brincadeira. Não, as mensagens que eu recebi... Não, é verdade. Não é comum. É raro, mas tem. Ele é mais raro, mas tem. É raro, mas tem. Tem, sim. O homem tem que cuidar. Sim, precisa. Tem que cuidar. O homem tem raro, mas tem doença de mama. Às vezes a gente olha aqueles homens assim que tem um pouquinho de uma mama, um pouco. Isso é uma disfunção. Tem homens que tem algum tipo, tem que cuidar dessas coisas. O Chicão, por exemplo, tem músculo. Parou. De acordo com uma frase atribuída a Madonna... Cabra tá mandando câncer de mama pra mim? Não, que bárbaro. Não é isso. Ele disse que é um pouco mais evoluído. Não é, querido, que eu tenho o corpo delineado. Ele disse que tu é malhado. Corpo fechado, delineado. Ele disse que tu é o corpo pra mulher apreciar. Não era arriscado? Tudo pra mulher apreciar. Fechado, Você tem o corpo fechado? riscado e tudo não, mais. Misturado. Eu tenho uma proteção que o pai Paulinho me faz. Sim, eu não falei espiritual. É uma proteção contra os males da vida aí. Sabe? A maldade do senhor Vitorino para a mulher apreciar. A maldade do senhor Vitorino ela é tão profunda que quando ele pergunta se ele tem o corpo fechado. Ele é a maldade, ele quer um facão bem me retalho. Com certeza. É pra isso que o pai Paulinho vai lá e faz o trabalho dele. Toda hora bloquear a maldade do Vitorino em cima de mim. É o pai Paulinho contra o Vitorino. É o pai Paulinho Marcelo, contra o Vitorino. Você tá de sacanagem com isso. Você me acha profundo? Será que ele já testou?
Não falei nada. Bem feito. O senhor disse. Atenção, aqui ó, vinheta do Mudou o Assunto. Bem feito. Denise Goulart de Munhoz, Denise de Bagé. De acordo com uma frase atribuída a Madonna, a autoconfiança é a mola propulsora do sucesso pessoal. Abre aspas. Falou Madonna. Uma mulher ousada também é vulnerável e não existe segurança verdadeira, exceto sua autoconfiança. Nossa. Madonna. Abraços a todos, Denise de Bagé. Ótima A frase. mulher com autoconfiança é que tem uma Mercedes, né? Acho que é um conversível. Autoconfiança na parada de ônibus lá. Chicão! E reclamando da vida. Para, Chicão, tô fone. Como é que é? Tossindo? E reclamando da Por vida. que tem que tossir, Chicão? Ai, que porcaria esse tempo, que horrível. E passa a Por que outra lá tem de que mesa. tossir? Passa a Carla Krieger lá, maravilhosa lá. Tiguá. Tiguá. Esse é autoconfiança. A Nete Saldanha escreveu Ai, no que coisa Facebook, que- achei um amor, que ela marcou, fazendo a Magda me marcou e marcou o Vitorino também, dizendo o seguinte: sexta-feira de madrugada nós mandamos, ou foi ontem? Não, foi ontem, né, que nós mandamos um abraço pra mãe dela, enfim, exatamente, foi ontem. É muito legal. E aí ela disse o seguinte: muito obrigada aos integrantes do Atualidades Pampa, que com muito carinho mandaram um beijo para minha mãe Ruth, por conta de seu aniversário e do dia do professor. E acreditem, era 1h20 da madrugada e ela estava ligadinha na reprise. Logo me ligou emocionada e pedindo para eu agradecer vocês e mandar um beijo a todos. Sempre digo, Atualidades Pampa é sucesso, pois é feito de pessoas inteligentes e queridas. Ai, que amor. Ai, Mas ele eu merece, né, Saldanha? Dona Magda, eu mostrei uma foto, Vitorino, de uma moça aqui pro Mário, mas assim, que costas lindas, vai ficar todo desidratado aqui. Que horror. De quem é? Da Carla Krieger. Carla Krieger, as Que costas bonita. mais lindas do Facebook. Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Como é que Todo mundo é? ia se desidratar nessas costas. Que horror. Não sei. Que Como você assim? ia Você chorar, é isso, certo? Desidratar não, ficou... Ia chorar, Ela tem uma legenda que eu não entendi. Ia chorar. Aqui na noite se desidratar. Gustavo Vitorino, o seu Sérgio Severo respondeu a tua malcriação. Ele é mal criado comigo, sou mal criado com ele. Magda, sou professor, como também era meu pai, que nos deixou faz pouco. Sinto muito, seu Sérgio. Meu pai foi o melhor professor que conheci, um expert em mecânica, e formou mais de 600 profissionais ao longo de sua vida. Ele era de esquerda, ainda bem. Sérgio Severo. PS. Quanto à minha capacidade como professor, convido o senhor Gustavo a conhecer meu trabalho e perguntar aos meus alunos. Por sinal, entre os melhores do país. Muito bem, seu Sérgio Severo. Parabéns. Muito bem, seu Sérgio. Palavras ao Preste vento. atenção nele agora. Nem assim. Vamos ver. Aliás, é um grande filme. É um grande Olha aqui, ó. Olá, olá. Presta atenção. Olá, Pani Magda Beatriz. Eu já fiquei em pânico. Ele disse, Pani é senhora em tcheco. Eu não conheço esse cara, viu? Mas se ele ofendeu o Vitorino... Não contra ofendeu, ele O só Vitorino contou a é um história cara. dele. Vitorino é um grande advogado, um cara que dorme todos os dias cedo, se acorda às 5 da manhã. Mas tu sabe que Última dorme vez com que ele? com uma mulher faz um ano e meio. Hoje ele vai dormir super cedo, né? Hoje ele vai... Com esse discurso do Depois senhor tu Chicão... fala da Jéssica. Com esse Depois tu fala da discurso- Jéssica. O Chicão Tofani tem mais um ano de advocacia gratuita. Só um pouquinho, Mari Barcelos, repita porque ninguém Tá entendeu garantido. absolutamente Eu quero nada. dizer o seguinte, com todo esse discurso do senhor Chicão Tofani, seguramente ele terá advocacia gratuita O por programa mais perdeu um ano. toda a moral. Mas ele tem advocacia gratuita há muito tempo, né? Me Gustavo? cobra, Magda. Mas eu tenho que pagar em outras cositas. É um pagamento duro. Tem que rebolar para esse pagamento. Olha aqui, ó. Boa noite. Boa Uma noite. coisa pro senhor, seu Chicão Tofone. Uma coisa muito séria pro senhor. Olha aí. O fato do senhor ser meu amigo paga qualquer tipo de atividade laboral que eu venha prestar ao senhor. Agora tu viu que moral? Ele não diz isso lá Estão fora. rasgando cedo. Ele não diz isso Querido, lá eu fico fora. muito feliz ouvindo isso de ti. Eu queria te convidar sábado para ir no camarote meu e do Dudu lá na UDS, lá. Gostei. Que tem- Isso. Ele me chamou, cortesia. Com Vai vir licença. 25 Com mulheres, licença. uma Vai van, na vai vir uma van de Capão da Canoa, do Dudu Vou tá dizer preto. balada sertaneja. É o quê?
Balada sertaneja. Mas o teu negócio é mulher bonita, vai ter 25 mulheres no camarote. Não vai. Vamos falar da sertaneja? Não. Tá, mas querido, o teu negócio é que é uma As mulheres com cheiro de vai dormir. Ele vai dormir. Bosta de vaca. Não quero não. O Dudu vai trazer 25 de van. Não, eu acho sensacional que o Chicão faz convites e faz cumprimento com o chapéu do outro. Mas claro, é que eu sou promotor do camarote. O Dudu vai trazer, o Dudu vai trazer. Claro, o Dudu é milionário, 25 mulheres numa van, uma fica... Se o cara é muito ruim, ele ganha 10%, ele ganha 2. Ele só quer uma pra dormir na casa dele. Que horror! Mulher é um produto, né? Nossa. Para o Chicão é falta de desrespeito total. Eu não. Mas o Vocês Vitorino... estão partindo do pressuposto que elas vão gostar de vocês, né? É, também é. Não, vocês não. O rapaz lá, das mulheres que visitam ele. O rapaz lá, ó. Ele disse que quer pra UPS lá. Como é o nome do lugar? UPS. Mas, ô, Vitorino, não precisa se preocupar que não são mulheres com papo e tal, são mulheres bonitinhas, no salto alto, vestidinhas. Elas não vão com as botas de barro, de bosta de barro? nada a Que ver. isso, Gustavo? Senhoras e senhores, foi muito bom ter estado com vocês, porque agora o negócio baixou o padrão mesmo. Então, durmam bem, tenham todos uma boa noite. Vocês não merecem esse cheiro a essa hora da noite. Amanhã a gente volta, logo depois do Jornal da Pampa. Tchau.